A palavra de Deus, o evangelho dos últimos dias, é o mais fácil de ser pregado. Hoje nós vamos estar provando para vocês tudo isso. Que Deus, o Criador, deixou tudo fácil. Mas as pessoas gostam o quê? Gostam de denominações, gostam de divisões. Vocês veem que só no Brasil tem mais de 3.000 entidades, igrejas gregas, igrejas da Santa Inquisição, igrejas romanas. Tem igreja para todo o gosto. Mas a palavra de Deus continua a mesma. Acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje nós vamos estar provando aqui que não é um evangelho difícil, que até uma criança pode anunciar este evangelho. Até uma criança. E muita gente está atrás do quê? Atrás da política das religiões. E a política das religiões engana as pessoas. Por que engana? Porque fala que a minha igreja é a certa. A minha igreja é a certa. Você vai para a igreja hoje? Não é assim que eles falam? Você está desviado da igreja? É assim que eles dizem. Aonde está Deus, o Criador, na frase? Não existe. Não existe. Por causa do hábito, por causa dos costumes, eles tiraram Deus de suas vidas. Então hoje nós vamos estar provando que até uma criança é possível anunciar este evangelho. Até uma criança, numa sala de aula, pode surpreender um professor. Pode. Se o Criador quiser, pode. Que uma criança pode chegar no seu professor e dizer: nesse livro sagrado está escrito que só existe um nome para a salvação. Pode ou não pode? Uma criança pode? Pode dizer para o seu professor isso. Professor de escola dominical, professor de escolas públicas. Nesse livro sagrado está escrito que só tem um nome para a salvação. E não é nome dado pelos homens da terra. Então é um negócio mais sério daquilo que nós pensamos. E a parte B, ele pode dizer: a letra J foi criada na Santa Inquisição, tem só 500 anos. E o Evangelho Eterno tem mais de 2.000 anos. Então uma criança pode anunciar este Evangelho, porque Deus deixou fácil. Mas o difícil é entrar pela porta. E o Senhor Yahushua, em João 10, foi bem claro. Aquele que não entrar pela porta é ladrão, é salteador. Entendeu? Então não tem como pegar o bonde andando nessa obra. É voltar atrás e entrar pela porta. E o Senhor Yahushua disse: eu sou a porta das ovelhas. Que quem entra por esta porta é saciado, é contemplado, é abençoado e tem o conhecimento desse Deus. No caminho de Emaús, quando Paulo ia perseguir este povo, o que aconteceu com ele?
Ele teve um encontro com esse Deus. O caminho de Emaús. Leia lá, Atos 26, 14. Que ele ouviu uma voz em línguas hebraicas. Ele não viu ninguém, mas ouviu uma voz em línguas hebraicas e disse a ele: eu sou Yehoshua, a quem tu persegues. Estão ouvindo? Então esse é o evangelho mais fácil. E nesse encontro com o Senhor Yehoshua, que Paulo teve, ele levantou dali pregando este evangelho, anunciando este evangelho. Então vocês veem que não é um evangelho difícil, é um evangelho de renúncia, que você tem que deixar os costumes das políticas, das religiões. Você tem que entrar pela porta, aceitar este evangelho. Então nós já provamos aqui que até uma criança pode anunciar este evangelho. Aquela passagem das criancinhas. O Senhor Yehoshua aponta as criancinhas e disse: dos tais é o reino do céu. Dos tais é o reino do céu. E as criancinhas não guardam mágoa, não guardam ódio, não guardam rancor. Você entendeu? Por isso o Senhor Yehoshua aponta as criancinhas e disse: dos tais é o reino do céu. Estão ouvindo? E ele deixou este evangelho, que até as criancinhas podem anunciar. É só colocar o cérebro para trabalhar. Mas como colocar o cérebro para trabalhar? Sendo que está escrito que o Deus desse século cegou a mente da humanidade. Aí fica difícil. Aí fica difícil até de nós conversar. Porque você vai defender a sua igreja da Santa Inquisição e não vai defender o Criador. Não vai ser uma testemunha do Criador nesses últimos dias, como diz a Sagrada Escritura. Vós sereis minhas testemunhas. Você não vai ser, porque você defende uma entidade grega, romana, da Santa Inquisição, que matou muitas pessoas para implantar esta mentira. Olha aonde você está. Olha o lugar que você está. Mas as palavras são essas: aproxima de Deus e ele aproximará de vós. Deus, o Criador, tem um compromisso, porque ele deixou escrito na sua palavra: aproximem de Deus e ele aproximará de vós. É um compromisso que Deus tem com as pessoas que aproximam dele nesses últimos dias. Dias de dificuldades, de problema, de mentira, de cansaço, de idolatria, de pecados estranhos que está surgindo na terra. Mas a palavra de Deus é fiel nesses últimos dias, a ponto dele nos dizer: passarão os céus, a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então o segredo nesses últimos dias é aproximar de Deus, buscar o seu nome de Israel e invocar para a salvação. Esse é o segredo dos últimos dias. As pessoas estão confundidas. Vocês veem aí, é dualidade, é trindade, é nomes de deuses estranhos. Nomes de Deus que você nunca ouviu falar. Estão aí enganando, atentando contra Israel. Né? Esse Israel não é o Israel. Recebendo bombas todos os dias. O inimigo quer eliminar eles. Mas na destruição dos inimigos, eles criam uma narrativa em cima da destruição deles. Não conseguiram destruir esse Israel que estão lá. Mas agora eles se levantam e dizem: não é o Israel. Não é o hebraico verdadeiro. Narrativas mentirosas para enganar as pessoas nos últimos dias. Se o Senhor Yehoshua disse: a salvação vem dos judeus,
Então esse não é os judeus? Então a palavra do Senhor Yahushua é mentira? É assim que eles fazem para enganar as pessoas. Eles colocam a palavra de Deus em xeque para confundir as pessoas. Mas nós sabemos, a salvação vem dos judeus, como está escrito nos 2 versículos últimos do Salmo 47. Tudo que esse Deus fez a Israel. Tudo que esse Deus deu a Israel. Então, o conhecimento, a sabedoria, a nossa aperfeiçoação vem daquilo que esse Deus Criador deu a Israel. Isso é o Evangelho dos últimos dias. Mas a base da mensagem é a mensagem simples, que até uma criança pode anunciar. Fique com esta palavra, cresça na graça e no conhecimento e aproxima deste Deus Criador. E Ele tem um compromisso de aproximar de vocês. Amém.